Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio especial, abrindo a nossa terceira temporada do Saúde Estética. E nesse especial nós estamos trazendo conteúdo sobre mães atípicas, com profissionais especializados em neurodivergência e também algumas mães que estão trazendo seus relatos, compartilhando a sua rotina para promover, além de tudo, a inclusão. Antes de apresentar a nossa convidada, quero fazer o convite para você seguir o nosso canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar o nosso conteúdo aí com muitas pessoas que vão ficar aí muito felizes com o conteúdo que estamos trazendo aqui hoje. Além disso, você pode acessar o nosso site também, www.tpmnoar.com.br. Lá você vai conferir a terceira edição da nossa revista. E se você for aqui da nossa região, manda um direct nas redes sociais que a gente conta para você onde conseguir o exemplar da revista impressa. Agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é formada em medicina em 2001 pela Universidade Federal do Amazonas. Tem residência médica em pediatria pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Residência médica também em neurologia infantil no Hospital das Clínicas de Porto Alegre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também pós-graduação em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Ela é neurologista infantil. Seja muito bem-vinda ao nosso TPM no ar, doutora Josefine Fisch. Obrigada, Marcela, pelo convite, pela recepção. Nós que agradecemos. Doutora Josefine, nome maravilhoso, chique. Doutora Josefine, quero que a gente comece falando um pouco sobre uma frase que você coloca nas suas redes sociais, que é importantíssima, principalmente para todo o conteúdo que a gente está desenvolvendo nessa temporada. Diagnóstico de criança se escreve a lápis. Por favor, conte pra gente como você coloca essa narrativa na sua rotina profissional. Então, as crianças, elas são seres em desenvolvimento, né? Então, elas não alcançaram ainda a plenitude da maturidade, elas estão crescendo. Então, a gente não pode acreditar que um diagnóstico vai definir aquela criatura. E muitas vezes, principalmente diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, esses diagnósticos podem ser modificados ao longo do tempo, com a evolução, com a intensificação das terapias, com a própria maturidade da criança. Então, isso eu levo no dia a dia mesmo no consultório. Eu faço questão de dizer para todas as famílias: calma, quando o chão desaparece do pé, diagnóstico de criança se escreve a lápis. Excelente. Principalmente, né, ouvindo os relatos das mães que chegaram pra gente, desde que a gente começou a contar sobre o projeto que nós estávamos fazendo, o principal relato, a principal dor que muitas mães colocaram pra gente é: nosso filho quebrou todos os paradigmas que os profissionais nos trouxeram. Inclusive, uma mãe disse que ao sair da maternidade, ela saiu com o muitas dores, inclusive que o filho não ia andar, que o filho não ia falar, que o filho iria ficar ali refém da cama e de cuidados acamado. A criança corre antes, se desenvolve, né? Tá ali de vento em polpa, indo contra tudo aquilo que foi falado. E eu quero bater muito nessa tecla para que as mães, né, que estão recebendo agora, recentemente, possam estar recebendo o diagnóstico dos seus filhos, que elas não se desesperem, que elas entendam que existem outros profissionais. Uhum. A gente não pode, como profissional de saúde, a gente não pode definir como será o futuro daquela criança, daquela pessoa. Eu não consigo definir nem o meu futuro amanhã, o seu, a gente não sabe. Então, a gente tem que confiar no processo. A gente tem que confiar nos tratamentos que hoje em dia são maravilhosos. Tem tratamentos aí para tudo que a gente pode imaginar. Cada vez mais modernos, cada vez mais bacanas. E essas crianças, elas realmente surpreendem a gente. Eu costumo dizer que uma das coisas que, assim, eu mais vejo no consultório é milagre. Não porque é milagre que é difícil de acontecer, não, porque são pessoas que não acreditavam que aquele momento ia chegar. Ouvir seu filho chamar de mãe, de mamãe,
Pode ficar emocionada, Eu fico. doutora Josefine, porque já a gente sabe que essa temporada lágrimas vão rolar, estão rolando. Eu me emociono bastante, porque realmente essas mães sofrem, porque Sim. muitas vezes elas escutam lá no início da caminhada que não vai valer a pena, que não vai conseguir, que aquele prognóstico é sombrio. Então, ela fala assim, olha, mãezinha, seu bebê não vai andar, seu bebê vai ter dificuldade na escola, seu bebê não vai falar. A gente não sabe, a gente não pode dizer isso para uma mãe. Sem dúvidas. Doutora Josefine, a gente fala muito da questão neurológica, né? Do diagnóstico, das avaliações neurológicas. Mas um ponto muito importante que os pais muitas vezes não olham é que a questão neurológica ela está ligada com tantas outras questões do desenvolvimento da criança. E principalmente hoje, quando a gente tem levantado a questão da medicina integrativa, o olhar como um todo, olhar para a criança e entender que talvez uma questão neurológica está ligada, por exemplo, com uma inflamação no intestino, que pouco se fala sobre isso, mas você aborda muito esse tema, essa questão. Explica pra gente. Então, o organismo humano, ele não é um aglomerado de órgãos e sistemas. Ele é único. Então, todos os meus sistemas, meu sistema neurológico, meu sistema gastrointestinal, endócrino, respiratório, circulatório, ele é todo conectado. Então, se eu tenho um quadro respiratório, eu posso influir no neurodesenvolvimento. Por exemplo, uma criança que não dorme bem, chega no consultório com queixa que não consegue dormir. A gente não pode simplesmente passar uma medicação sintomática para que essa criança fique com sono, sedada e durma. A gente tem que pesquisar por que essa criança não dorme. Ela pode não conseguir dormir, por exemplo, por transtornos sensoriais. Ela pode se incomodar com a textura, com o toque do tecido do lençol, do pijama que ela está usando, a temperatura do quarto, a luminosidade. Essa criança pode ter, por exemplo, uma alteração gastrointestinal, ela pode ter um refluxo. Então, a gente deita aquela criança na cama, ela tem um refluxo, tem uma sensação incômoda ali na garganta, né, no peito. Quem já teve azia sabe como é. A criança desperta. Essa criança pode ter um distúrbio de uma má oclusão dentária, por exemplo. Então, ela não consegue dormir bem, ela tem bruxismo. Então, são muitas coisas que podem impactar nisso. Não é simplesmente observar um sintoma e tratar aquele sintoma. A gente tem que observar um sintoma e buscar a causa para aquele sintoma. É disso que trata a medicina integrativa. Não é dar remedinho natural, não é isso. A medicina integrativa é enxergar o ser humano como um ser integral. Então, observar cada sintoma, tentar identificar as causas para esses sintomas e tratar as causas. Porque se você trata a causa, o sintoma desaparece. Sim. Outra questão que acho que é bem bacana a gente trazer aqui é essa enxurrada de diagnósticos feitos pelas redes sociais, principalmente, mas até diagnósticos que a gente tem mesmo hoje, né? De criança que passou por um profissional X e ali de primeira já sai com o diagnóstico. Vamos falar primeiro da questão do autismo, segundo do TDAH. Todas as crianças hoje apontam indícios de TDAH. Mas, doutora, eu quero que você esclareça isso de uma forma pra gente que despreocupe as mães, porque isso já gera também na mãe um estresse. Sim. Meu filho iniciou a fase escolar agora e já veio ali coordenação, pedagoga, com diversas questões, questionamentos e diagnósticos para a criança. Esse aí é um calo. Por quê? Existe realmente muitos diagnósticos, mas existem também crianças diagnosticadas que não têm exatamente aquele transtorno. Então, a gente voltando, por exemplo, para a medicina integrativa, hoje em dia já se sabe, tem vários estudos indicando isso, que consumo de corantes, açúcares adicionados,
alteração do estilo de vida, por exemplo. As crianças de hoje, elas têm menos atividades físicas do que as crianças de 20, 15 anos atrás. Só pelo fato de não brincar. Não brinca, porque moramos em apartamentos, né? O acesso às ruas hoje é um pouco mais perigoso, então você evita de levar aquela criança para a rua para brincar. A vida corrida do dia a dia. Então, não necessariamente essas crianças que são mais ativas ou mais inquietas têm um transtorno. Um transtorno significa um quadro crônico. Então, uma alteração do neurodesenvolvimento que vai impactar no dia a dia dessa criança. Então, é muito importante que a gente não patologize todos os comportamentos infantis. A criança, ela vai correr. Eu costumo dizer que a criança só aprende a andar lá pelos 12 anos. Até então, ela só corre. Ela vai correr, ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela vai se atirar no chão. A gente também, às vezes, quer fazer birra. A gente não faz porque a gente é maduro, mas a gente tem vontade. Então, não necessariamente essa criança tem, por exemplo, um transtorno de oposição e desafio, que também é outro transtorno no neurodesenvolvimento. Em relação ao autismo, houve um aumento muito significativo nos últimos anos de diagnósticos, né? Tem uma relação aí bastante íntima com a questão inflamatória. Então, hoje, grande parte, né, dos seres humanos, não são só as crianças, nós vivemos em um processo inflamatório crônico. Nós estamos frequentemente expostos a estresse, contaminantes externos, metais pesados, alimentos, estilo de vida. Então, é muita coisa. Internet, celular. Então, tem muita coisa impactando aí no desenvolvimento, né? E o autismo, ele tem um fundo genético, mas ele precisa da epigenética, que é o meio ambiente, para que aquele gene seja ativado. Então, o que está ativando o gene dessas crianças para que tantas outras crianças agora sejam diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo? Né? E aí, então, e aí a gente volta também para observação mais cuidadosa e a lembrança de que a criança está em desenvolvimento. Então, muitas vezes, uma criança com 2 anos de idade tem um atraso da fala, uma dificuldade na comunicação, porque ela não consegue falar, ela não vai conseguir se comunicar direito. Ele pode ter um transtorno do processamento sensorial, que é uma alteração neurológica que a pessoa tem dificuldade de compreender ou de responder adequadamente a um estímulo sensorial. Então, às vezes, um som, um toque incomoda ele. Então, ele vai evitar alguns tipos de atividades, ele vai evitar ficar no meio das crianças, por exemplo. Então, tem vários sintomas que são de outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas que são muito parecidos com os sintomas dos transtornos do espectro do autismo. A gente tem que lembrar que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são um espectro. Então, eles vão ter variações ali. Então, a gente tem que lembrar de muitos outros diagnósticos. Transtorno do processamento sensorial, transtorno da comunicação social pragmática, apraxia de fala. Então, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que em casos muito graves, ele pode simular um transtorno do espectro do autismo em crianças mais jovens. Então, o neurodesenvolvimento, ele vai acontecer de uma forma igual em todas as crianças. Então, todas as crianças vão primeiro segurar o pescoço, depois segurar o ombro, sentar, engatinhar, ficar de pé, caminhar, começar a falar. Então, se a criança, ali pelos 2 aninhos de idade, ainda não fala, isso não significa obrigatoriamente que ela tem um transtorno do espectro do autismo. Ela pode ter um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Como que eu vou conseguir fazer esse diagnóstico definitivo? Ao longo do tempo, observando essa criança, observando a resposta dessa criança aos estímulos que ela vai receber. Então, muitas vezes, por isso que eu digo, tem que escrever de lápis. Muitas vezes a criança, num quadro inicial, é muito parecido com o transtorno do espectro do autismo. Então, a gente carimba lá aquele CID e a criança vai para a terapia, porque pela parte burocrática a gente é obrigado a definir um CID ali para a criança, mas
durante o estímulo, essa criança vai respondendo de uma forma tão significativa que ela sai do espectro. Não é que ela deixou de ser autista, é que, na verdade, ela não era autista. O diagnóstico é que não foi assertivo, porque foi, muitas vezes, muito precoce. Eu não estou dizendo que todas as crianças autistas são assim, né? Mas a gente tem que ter essa pulguinha aí atrás da orelha. A gente tem que estar atento para essa evolução dessa criança. E estar também aberto para dizer, lá no começo eu achei que era um transtorno do espectro do autismo, mas agora eu estou vendo que não é. Então, nós como profissionais de saúde, a gente tem também que ter, né, essa humildade de dizer esse diagnóstico não estava correto, esse diagnóstico foi precipitado, né? Mas é importante o diagnóstico precoce, mas não o diagnóstico definitivo. Então, eu observei que uma criança tem qualquer atraso do neurodesenvolvimento, ela tem que ser imediatamente iniciar a intervenção. Eu não preciso firmar um diagnóstico para iniciar a intervenção. Eu posso, durante a intervenção, fazer o diagnóstico desse paciente. Inclusive, tem um nome para isso. Qual é? Terapia diagnóstica. É isso que eu ia perguntar. Se é possível, né? O pai, a mãe, enfim, né? A pessoa que realmente está fazendo esse cuidado com a criança, de entender que ela vai passar por um processo. Exatamente. De descoberta do diagnóstico. Ainda que muitos indícios, muitos apontamentos, enfim, tudo aquilo que a gente ouve nas redes sociais, na família, de amigos, indicam que, mas o pai e a mãe estar aberto a entender. Não indica, nós estamos ainda avaliando. Exatamente. E esse processo de avaliação, doutora, geralmente pode variar quanto tempo? Olha, isso vai depender muito do quadro, muito da criança, né? Do tipo de intervenção que essa criança vai receber. Então, mas em média, ali até os 4, 5 anos de idade, a gente já consegue definir com certeza, com tranquilidade, com segurança, um diagnóstico para aquela criança, né? Mas antes disso, são poucos os casos que eu consigo definir com certeza absoluta que é aquele transtorno específico. Agora, ao contrário disso, o pai e a mãe que não aceita que a criança tem alguma questão neurodivergente, que a criança não está se desenvolvendo como deveria. O pai e a mãe, por X motivos, negligencia esse diagnóstico. Quais serão as consequências dessa criança, desse indivíduo que não é diagnosticado cedo? E isso, com certeza, vai ser diagnosticado uma hora ou outra, mas lá na frente. A gente tem que lembrar sempre que nenhum pai, nenhuma mãe vai voluntariamente não oferecer o melhor ao seu filho, né? O pai e a mãe, eles vão sempre tentar oferecer o melhor que eles podem naquele momento. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é não apontar o dedo para essa família. Mas as crianças que não recebem os estímulos, a intervenção adequada em tempo hábil, né? Que tempo hábil é esse? A janela ali onde tem maior conexão, né, cerebral, que a gente chama maior plasticidade cerebral. Plasticidade porque o plástico a gente molda, né, do jeito que quiser. Então, a criança que não tem acesso aos estímulos adequados, né, a intervenção necessária, com a quantidade de tempo necessária também para cada estímulo, nesse período de janela, né, ali neurológica, ele com certeza vai ter um comprometimento maior a longo prazo. Então, algumas vezes são crianças, por exemplo, que têm um quadro de transtorno da comunicação social pragmática, que é um quadro que dificulta a comunicação da criança, muitas vezes é confundido com autismo nas crianças menores, mas é aquela criança, né, ao longo do tempo, ela não tem estímulo de fono, de TO, enfim. Então, aquele quadro vai se agravando, porque, como eu falei, é um espectro. Então, a criança pode caminhar dentro daquele espectro. Se ela recebe intervenção, ela vai caminhar para cada vez menos intenso. Mas se ela não recebe, ela vai ficar cada vez mais intenso, podendo, inclusive, aparecer outros transtornos associados, como aí o transtorno de déficit de atenção, o transtorno de oposição e desafio, que é um transtorno comportamental grave, dificuldades de aprendizagem, né? E, então,
Sempre que você observar uma criança com algum atraso de desenvolvimento, dá um jeitinho de abrir o olho dessa família se você percebe que aquela família ainda não conseguiu, né, observar muito isso. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Ai, Josefine, o meu vizinho, meu primo, meu sobrinho, enfim, né? Eu acho que tem alguma coisa, mas eu não sei como falar com a família. Eu acho que isso é uma dificuldade bem grande, né? Porque a gente às vezes fica com medo, né? Ai, vai achar ruim, enfim. Mas é importante. Manda um link aqui do nosso podcast, Isso. né? Manda um print de alguma coisa que achou interessante. Mas não fica quieta, não. Dá uma cutucadinha ali, porque... Devagarzinho vai ter vai repercutir positivamente. Exatamente. Doutora, agora a gente falando um pouquinho até sobre todas as crianças, né? Independente de ter ou não uma neurodivergência. A questão das telas. A gente sabe que não é saudável. Por outro lado, tem a questão do mundo que vivemos, Exatamente. né? As crianças, todas as crianças, inclusive muitas escolas já usam tablet, computador. Faz parte hoje da nossa sociedade. Uhum. Mas como nós, pais e mães, a gente consegue entender até que ponto é saudável, a partir de que ponto é saudável. Tem as pessoas que não põem telas de jeito nenhum, isso também é possível, isso também não é correto. Qual é o momento ideal para o uso de telas? Existe isso? Mais ou menos. Eu sou a favor do caminho do meio. A gente tem que lembrar que nós, que hoje somos pais, nós vivemos uma geração de transição. Então, nós éramos analógicos e hoje nós estamos digitais. Eu não digo que nós não somos digitais, nós estamos digitais. Mas nossos filhos não. Nossos filhos são digitais, eles já nasceram nesse mundo. Você vê, às vezes, um bebê, eu já vi isso, um bebê, às vezes, de 8 meses, 9 meses, começou a segurar ali alguma coisa, às vezes já tá andando no carrinho com tablet, com celular. E é assim, automático, é inato. Então, esse é o mundo que nossos filhos vão crescer. Então, a gente não pode impedi-los de ter acesso a esse mundo. Isso a gente não vai conseguir. É claro que o ideal, até ali 2 anos de idade, o acesso às telas seja quase zero, né? Por quê? Porque a tela, ela faz um estímulo pobre para a criança, um estímulo sensorial pobre. Por mais que eu veja 10 fotos de maçã, de urso, eu não vou saber o cheiro que a maçã tem, a textura que a maçã tem, eu não vou saber como é pegar num bichinho de pelúcia. Então, o estímulo da tela para bebês menores é inexistente. Então, o que é importante é estímulo sensorial mesmo. Pegar, cheirar, morder, lamber, né? Então, é importante que a criança tenha acesso a isso. A partir dos 2 anos, a gente pode deixar a criança ter ali um contato com a tela, mas sempre supervisionado. E sempre interagindo com a criança com a tela. Então, a gente não vai dar a tela e deixar o menino lá vendo a tela. Não. Tá vendo a tela lá, o desenho, enfim, o vídeo com a criança. Olha, o cachorrinho pulou, o gatinho apareceu, o céu tá azul, enfim. Interagindo ali com a criança a partir daquele estímulo, né? Os mais velhos, aí que já têm uma certa independência, porque hoje eles estão super independentes, eles já querem escolher o que vai ver. Mas a gente sabe que a internet é também um lugar perigoso, Sim. né? A gente acha que as crianças estão dentro de casas, elas estão seguras, mas muitas vezes elas estão tendo acesso a coisas muito mais graves, muito mais perigosas do que se elas estivessem na calçada de casa. Acabou de aparecer nas redes sociais o caso da menina de 8 anos, que passou por essa questão desses desafios absurdos que aparecem. E infelizmente veio a falecer porque inalou um desodorante. Porque eles não têm maturidade. Eles não têm senso crítico para ver isso é adequado, isso é inadequado. Isso é real e isso é irreal. O perigo não existe, né? A sensação de não perigo. Tem, eles não têm noção de perigo, né? Eu digo que não tem nem medo nem juízo. Então, eles vão acabar sendo expostos a riscos porque eles não têm esse senso crítico. Aí a gente tem que estar de olho. Então, a criança tem ali sua certa independência, mas a família tem que ter acesso. O que essa criança está vendo, se é uma criança que já tem um celular, às vezes um adolescente,
a mãe, o pai, o avô, enfim, o responsável tem que ter acesso a esse celular. Não existe, meu celular tem senha. Não. A gente tem que saber o que essa criança tá acessando, e a gente tem que saber quem está acessando os nossos filhos. Com quem estão se comunicando. Exatamente. Porque é um universo aqui na mão. É né? o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E no mundo tem gente maravilhosa. Tem muita coisa boa para aprender na internet. Mas tem muita gente ruim. Tem muita... Igual esse perigo aí desse desafio, né? Que foi uma das questões. Infelizmente, a gente viu tantas outras que acabou surgindo aí nas redes sociais com jogos, né? Os desafios dos jogos online. A gente até tem que falar uma palavra aqui no YouTube, eu não sei como vai ser, mas eu vou ter que falar. Que é o estupro virtual, né? O quanto realmente esses bandidos colocam em risco crianças, adolescentes. E o que é o estupro virtual? Não tem nenhum contato físico. Não tem, mas ele consegue, né? O abusador consegue fazer com que a criança e o adolescente se sinta violada, porque vai violar. E o pior, a chantagem emocional que é feita com aquela criança, com aquele adolescente. Porque na hora da dor, muitas vezes as crianças, é muito difícil. Vai chegar no pai e a mãe e contar a verdade. Não contar chega. O que tá acontecendo. Muito difícil. E aí vem uma série de outras questões, de outros problemas. Então hoje, né, a doutora melhor do que eu pode afirmar, a questão do uso das telas com crianças e adolescentes está virando uma questão de saúde pública. Exatamente. Acho que já é uma questão de saúde pública, sim. Tanto, né, se a gente for pensar nos menores sendo expostos a esse pouco estímulo, então isso pode impactar no desenvolvimento deles. Os maiorzinhos sendo expostos a riscos, né? Risco até de vida mesmo, né? E riscos de saúde, como esses casos, né? Que tu citaste, que as crianças acabam desenvolvendo transtornos mentais. Ansiedade, depressão. A gente vê, né? Os índices de autoextermínio muito grande entre jovens, né? E até crianças. Então, são crianças que elas ficam sozinhas no mundo quando elas estão na internet sem supervisão. Não é fácil, dá trabalho, eles não vão deixar, eles vão ficar chateados, indignados com a gente porque eles querem ter a privacidade deles. Mas a gente permite a privacidade desde que seja seguro. Sim. Né? E as crianças e adolescentes, por mais espertinhos que eles sejam, eles não têm maturidade e senso crítico. Então, cabe a nós, pais mesmo. Exato. Né? Então, a gente tem que ser um pouco firme mesmo. Doutora, agora uma questão, né? Os pais estão ali acompanhando o desenvolvimento dos filhos. E em algumas situações, o pai e a mãe se sentem desconfortável com o comportamento da criança. Existem comportamentos que são indícios, agora é a hora de levar para uma consulta na neuro. Ou agora é a hora de começar uma investigação e ficar mais atento. E qual é o momento que o pai e a mãe têm que ficar atento? O que é indício? A gente tem que sempre ter em mente que pai e mãe é especialista naquele menino, né? Então, eu posso fazer várias especialidades, mas eu nunca vou saber sobre aquela criança o que o pai, a mãe, o responsável que convive no dia a dia com ela sabe. Então, se você é uma mãe, um pai, você tá ali com aquela pulguinha atrás da orelha, tem alguma coisa te incomodando, já é a hora. Se essa criança apresenta qualquer sinal, qualquer sintoma que extrapola também o ambiente familiar, então, por exemplo, se são características, comportamentos que estão interferindo no dia a dia dessa criança, no aprendizado, na interação com os amigos, na interação na escola, né? Comportamento mesmo. Às vezes, se você escutou de alguém, pode vir, mas não traz seu filho, corre, porque tem alguma coisa acontecendo. Então, é sempre confiar um pouco no instinto. Isso aqui não tá legal pro meu filho, ele não tá bem. Conversar com o pediatra que acompanha a criança, porque, né, teoricamente é um profissional que já acompanha essa criança há algum tempo. Mas assim, se você vê comportamentos que são repetidos em diversos ambientes, em diversas situações e que trazem algum tipo de impacto negativo para essa criança, ou para essa família, ou para a sociedade, tem que ser investigado. É importante que seja avaliada essa criança, né? A gente não pode perder tempo. O tempo é cérebro.
Muito bom. Doutora, agora uma questão que também é polêmico. Questão de medicamentos. Existem pais e mães que são realmente aversos. Não quero medicar minha criança, vamos aguentar o máximo que puder. Ou o contrário, aquela pai, aquele mãe, né? A pai e a mãe, que já chega no consultório falando: doutora, por favor, dá um remédio, porque o meu filho não para quieto. Gotinha milagrosa. Meu filho não para quieto, ou meu filho não se concentra na escola, meu filho não tá se comportando. Como é essa questão da medicação para crianças? Então, a gente tem sempre que lembrar que essas medicações são sintomáticas. Não existe medicação para autismo, para TDAH, para transtorno comportamental que seja curativa. Ela é sintomática. Então, ela vai tratar um sintoma. É uma criança que é desatenta, eu tenho uma gama de opções aí para melhorar o foco atencional dessa criança. Uma criança que é inquieta, também tem outra gama, né, farmacológica aí para ter um melhora comportamental dessa criança. Então, algumas vezes é necessário o uso de medicações, mas nem sempre. Porque muitas vezes a gente está, igual eu falei no início, tratando um sintoma sem buscar uma causa. Então, eu já tenho vários casos, não é um, dois, eu tenho muitos casos. Por exemplo, criança com dificuldade de aprendizagem. Então, a criança vem na escola com dificuldade de aprendizagem, dificuldade na alfabetização, dificuldade na atenção. E a gente vai fazer uma investigação, essa criança tem distúrbio do ferro, distúrbio de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina A, que afeta a visão. Essa criança tem uma miopia, já teve um caso desse, a criança chegou no consultório porque tinha uma dificuldade de aprendizagem. Ela não tinha nada neurológico, ela era míope, ela não enxergava o que estava no quadro. Então, a gente tem que estar atento para isso. Muitas vezes a gente fazendo um ajuste orgânico dessa criança, então, repõe vitamina B12, repõe o ferro, essa criança muda o parâmetro comportamental dela, essa criança muda o parâmetro atencional dela e a medicação não é necessária. E existem casos também em que a situação está muito crítica, aquela criança está enfrentando uma situação muito difícil, porque muitas vezes esses transtornos de neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem, transtornos de comportamento como TDAH, eles vão impactar no mental dessa criança. Ela vai desenvolver quadro de ansiedade, de depressão. Então, em algumas situações, a gente precisa intervir de forma medicamentosa, naquele momento, naquela urgência ali. A gente consegue estabilizar essa criança, ela começa, né, a suplementação que for necessária, a intervenção terapêutica que for necessária, e aí aquele medicamento deixa de ser necessário. Então, é sempre lembrar, a criança está em desenvolvimento. Então, não é porque começou uma medicação que ela vai usar o resto da vida aquele remédio, né? Pode ser ali um momento único. E a gente tem que lembrar também, e isso eu faço uma abordagem muito grande no consultório, eu uso bastante, existem outras opções que não são a alopatia. Então, existe fitoterapia, homeopatia, florais, alteração do estilo de vida dessa criança. Então, reduzir tempo de tela, aumentar a atividade física, melhorar a alimentação, melhorar padrão de sono. Então, tudo isso junto consegue modificar o prognóstico dessa criança sem necessariamente precisar de uma medicação um pouco mais forte, digamos assim, né? Muitas vezes, né, a cura que o pai e a mãe busca tá muito mais fácil e acessível do que a gente tá imaginando, né? Exatamente. É porque dá muito mais trabalho modificar hábitos do que dar umas gotinhas milagrosas. Não é? Então, a gente tem sempre que estar atento para qual é a minha prioridade. É resolver esse sintoma agora ou fazer com que meu filho cresça de forma saudável, se desenvolva de forma adequada, para que no futuro ele seja um adulto saudável, funcional, que possa contribuir com a sociedade também. Agora, ainda falando da questão de medicamentos, a gente vai falar sobre uma questão que é ainda um tabu, a gente até vai se aprofundar nesse assunto na temporada, que é o canabidiol.
E aí a gente sabe hoje, né, que o Brasil ainda está engatinhando, mas que fora do Brasil a gente já tem aí, né, pesquisas e resultados e faz parte mesmo, né, da rotina dos profissionais e dos pacientes o uso do canabidiol. Na questão infantil, com as crianças, em que momento o canabidiol é eficaz? Então, o canabidiol, quando a gente fala canabidiol, a gente pensa em uma molécula só. Mas o canabidiol, ele tem várias moléculas. Então, tem o canabidiol, o canabigerol, o canabinol, os terpenos. Então, são inúmeras substâncias, né? Inúmeras moléculas em uma substância só. Mas o canabidiol hoje, cada vez mais, ele está sendo utilizado e muitas vezes como primeira opção. Antigamente, a gente tentava vários tratamentos e o canabidiol ficava ali, por último, né? Hoje em dia, não. Muitas vezes é primeira opção de alguns tratamentos, né? Na criança, tem-se preferência por substâncias, né? Por compostos que não têm o THC, que é o tetrahidrocannabinol, mas, em alguns casos, tem indicação de uso, né? Então, é importante sempre buscar um profissional que tenha experiência com o uso do canabidiol, né? Porque é uma medicação, porque aqui no Brasil é considerado medicação, mas na Europa e Estados Unidos é considerado suplemento alimentar, porque é um óleo essencial. Sim. Né? E a gente tem que tirar um pouco o preconceito que o canabidiol, né, o canabinol, o canabigerol, essas outras substâncias, e mesmo o THC nas doses que são prescritas, eles não vão dar aquela onda, não. Então, é diferente do uso recreativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a tecla que tem que bater. Essa é muito importante, porque é uma das coisas que eu acho que traz mais preocupação para uma família quando a gente, né, sugere o uso dos endocannabinoides, do fitocannabinoides, um pouco esse preconceito, né? Porque ainda tem falta de informação. Para nós, a informação ainda é bebê. Ainda é. Mas assim, a gente está caminhando cada vez mais, né? Há alguns anos atrás, quando eu comecei a prescrever os endocannabinoides, a gente tinha poucos colegas que prescreviam, pouquíssimos, na verdade. E era sempre assim, né? Ei, você tá usando canabidiol e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem congressos médicos exclusivamente para estudo dos fitocannabinoides. Então, realmente, a gente está evoluindo muito significativamente. Ainda tem muita coisa para aprender. Mas é uma opção segura, às vezes bem mais segura do que muitos medicamentos alopáticos, inclusive. Mas precisa ainda ser bastante trabalhada a questão da informação. Que os pais, né, estejam abertos à informação, que eles busquem, né? Sim. E tire primeiro de tudo a questão do preconceito. Que acho que no nosso caso aqui, falando do Brasil, e até interior, né? Estamos no interior de São Paulo. O preconceito, ele ainda impera, né? Uhum. Ainda faz parte dos assuntos quando se fala sobre. Mas assim, o preconceito está muito ligado mesmo a pouca informação, Isso. né? Então, é sempre buscar. E hoje em dia, a gente, com a internet, aí é coisa boa da internet, né? A gente consegue ter acesso à informação de qualidade na nossa mão, literalmente. Doutora, a gente está falando bastante sobre a questão, né, da investigação. A gente falou realmente, né, das patologias que a criança pode apresentar ali antes de fechar um diagnóstico. Uhum. Mas, ainda assim, a criança que fechou o diagnóstico já está na fase, né, um pouco maior, adulta. Depois desse diagnóstico fechado, o pai e a mãe, eles ainda podem, assim, eu não aceito, contestar esse diagnóstico. E se ela contesta, qual é o caminho que esse pai e a mãe pode percorrer? Eu acho, assim, muito importante a gente deixar bem esclarecido é que não é porque você definir um diagnóstico numa criança que você delimitou a vida daquela criança. Isso. Né? Então, um diagnóstico ele é apenas uma informação, né? Para que eu possa trabalhar, intervir, estimular de forma mais assertiva aquela criança. Mas ela não limita aquela criança, ela não define aquela criança. Então, a gente tem inúmeros, né, exemplos ao redor do mundo de pessoas com diversos transtornos de saúde, neurológicos, de desenvolvimento, que venceram desafios grandiosos, né? Se a gente for lembrar daquele físico Stephen Hawking,
era uma pessoa que ele só conseguia mexer os olhos. Mas ele, né, escreveu livros, ele tem tratados, ele tem estudos maravilhosos. A gente tem muita gente... Esse aí é o top das galáxias, né? Mas tem muita gente aí, no meio do caminho, que ultrapassou o diagnóstico. Então, é muito importante que o pai, a mãe, a família não enxerguem o diagnóstico como um ponto final para aquela criança. Pelo contrário, é só mais uma característica do seu filho, né? Daquela criança. É só mais uma característica. Não é quem ele é. Ele continua sendo seu filho maravilhoso, lindo, cheiroso, porque só o nosso filho tem um cheiro maravilhoso, né? Mas ele tem também aquela outra característica, então é confiar mesmo, não desistir, não parar, seguir em frente, e isso vai ajudar com que seu filho tenha a autoestima dele fortalecida também. Porque quando alguém acredita na gente, a gente começa a acreditar na gente também. E quando alguém desacredita da gente, a gente já fica meio... Então, não desacredite do seu filho porque você recebeu um diagnóstico. Nunca. Doutora, trabalhando com criança, a gente já sabe que a senhora é muito humana, mas de uma forma geral, é perceptível durante todo o nosso papo o quanto você realmente se coloca como mãe ali, né? Naquele momento. E eu imagino, né? Que quando a mãe senta, ou até mesmo o pai leva o filho, são muitas inseguranças, são muitas dores, né? São muitas questões, mas principalmente como a criança se sente. E eu acho que é esse momento mais importante que você acaba passando, né? A importância de olhar para a criança. Para a criança. A gente tem que olhar sempre para a criança. Na consulta, eu sempre me dirijo à criança. Como você está, como foi na escola, mesmo que seja um bebezinho, mesmo que seja... Claro, bebezinho, eu não vou perguntar da escola, né? Mas eu vou conversar com aquele bebezinho. E eu sempre valorizar aquela criança, né? O que aquela pessoa... Porque não é porque é uma criança que é mais ou menos pessoa. É uma pessoa importantíssima. A individualidade tem que ser, né, preservada. Então, a gente tem que olhar primeiramente para aquela criança, confiar, acreditar que é um ser em desenvolvimento. Então, tudo que a gente puder dar de ferramenta para aquela criança crescer, evoluir, desenvolver, vai ser maravilhoso. E ser apoio para a família, né? As famílias que enfrentam qualquer tipo de doença, seja doenças neurológicas ou outros tipos de doenças, elas, em geral, ficam muito sós. Sim. São muito sozinhas, falta uma rede de apoio, às vezes falta um amigo, né? Enfim, alguém para até tomar um café. Na verdade é que a gente até já compartilhou, né? E algumas mães trouxeram de relato. As pessoas vão se afastando, vai tendo uma diminuição. É como fases da vida, né? A gente vai passando por fases da vida, a gente vai diminuindo os amigos na ponta dos dedos. Mas quando enfrenta uma questão de saúde, principalmente com os filhos, aí é onde realmente o filtro fica até mais intenso. Às vezes não sobra ninguém, né? Pra estar ali do lado. E isso é muito importante, por isso é tão importante a informação. Porque muitas vezes as pessoas se afastam porque não sabem como lidar com aquilo, como ajudar, acha que vai incomodar, acha que, sei lá, será que se eu perguntar como a criança tá, como é que tá desenvolvendo, vai achar ruim, vai ficar chateado. Então, não, gente, né, não deixa, assim, o medo de ser humano, de se aproximar do outro, te afastar, às vezes, de uma pessoa que não tem outra pessoa ali pra E eu acho que até o ser sincero, né? Chegar, olha, eu não sei como te ajudar. Você precisa de ajuda? Exatamente. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não sei, eu não entendo o que seu filho tem, o que eu posso fazer por ele, eu posso fazer por você. Então me diz aí, o que você tá precisando? Às vezes, sabe o que essa pessoa tá precisando? Alguém para ir no mercado para ela, alguém para levar a roupa na lavanderia. Sim. Né? Alguém para ficar ali olhando a criança dormir enquanto ela vai tomar um banho. Né? Porque mãe, eu sou mãe de 3. A gente tá lá tomando banho, a gente escuta o menino chorar. Tu vai lá, o menino tá dormindo.
né? O alerta tá toda hora alerta ligado. tá sempre ligado. Que é um gatilho também até para ansiedade, Sim. né? Que é o que a gente até falou aqui em off. A gente tá falando das crianças, da importância, né, do diagnóstico, de entender o que tá acontecendo no processo da criança. Mas, nesse momento, o que a gente traz aqui? As mães. Como está a saúde mental dessas mães? As mães, né, de crianças que têm qualquer tipo de doença, principalmente as mães atípicas, os transtornos neurológicos são mais crônicos, elas têm um nível de estresse, de ansiedade, de depressão muito mais alto do que a população em geral, né? E aí eu vou deixar um recadinho aqui para as mães que não são atípicas, né? É importante também que a gente ensine os nossos filhos a aceitar, a incluir, a entender. Então, conversar com os nossos filhos, né? Que aquela criança é diferente, mas ela é criança também. Sim, sem dúvida. A gente trouxe aqui algumas mães e alguns dos relatos foram o quanto uma criança específica é um amiguinho, um vizinho, um primo, um irmão, é fundamental para o desenvolvimento daquela criança típica. Porque é aquela criança, o parceiro, o amigo, que ancora o tratamento, que ancora a segurança da criança. Os irmãos acabam tendo um papel ali fundamental. Sim. E esses irmãos também precisam ser preparados, também precisam ser cuidados e assistidos. E nós, como você falou, né, as mães de crianças não atípicas, que temos que preparar os nossos filhos, a gente tem que preparar justamente com essa realidade. Exatamente. Né? Ser sinceros com os nossos filhos. Porque as crianças entendem sim. Né? A gente acha que não. Agora não é hora de conversar. Agora não é hora de falar. Não, a hora sempre vai ser agora. Exatamente. Eles sabem muito mais do que a gente imagina. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente ensine as crianças a enxergar o outro não como através da sua característica física ou do seu diagnóstico, mas como uma pessoa. Né? Uma pessoa que é tão importante quanto ele. Sim. Né? E tentar ali todo mundo junto, e crescendo e aprendendo. Porque a inclusão é no dia a dia, não é inclusão só na escola, só na rampa, só na vaga de acesso especial. Não, a inclusão é no dia a dia ali, é no supermercado, é no elevador, é na pracinha. Isso. É nos detalhes. Nos detalhes. Perfeito. Né? Doutora, pra gente finalizar, eu queria que você, como médica, neurologista pediatra, que enfrenta aí muitas questões dentro do seu consultório, que encontra várias famílias de diversos formatos, de diversas realidades, que você traga uma palavra de conforto, porque para as mães que estão iniciando a jornada de tratamento com os filhos, a sensação que elas podem ter é que vai ser um caminho muito doloroso, mas nem sempre é doloroso. Em alguns momentos pode ser, mas essa dor passa, né, doutora? Sim. Eu acho que assim, o mais importante é não deixar que qualquer diagnóstico delimite o seu filho. É continuar enxergando aquela criança como uma pessoa, como um indivíduo e como um indivíduo em desenvolvimento. Então, confiar nele, confiar no processo, se informar, aprender, buscar tudo que você puder sobre o quadro do seu filho, sobre possíveis tratamentos, sobre possíveis causas. Então, se informar. Eu já vi muitas mães se transformando de mães para terapeutas. Sim. Né? Eu tenho muitas famílias que eu acompanho ao longo dos anos. Eu tenho pacientes hoje de 26 anos que eu acompanho, porque eu não consigo largar dos meus meninos. E as mães desses rapazes hoje, que um dia foram crianças, ao longo desse processo, elas desenvolveram outras profissões. Então, eu tenho mães que hoje são psicopedagogas, terapeutas ocupacionais, auxiliar terapêutico, professoras. Então, a gente vai crescendo. E assim, o que faz a gente crescer é aquela cutucada. Não é ficar da vida boa, não. É a dor que faz a gente crescer e aprender mesmo. Sim. Então, por mais que você que é mãe, acabou de receber um diagnóstico, ou ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo ali com seu filho, procura informação, procura apoio,
procura um profissional de saúde que vai realmente caminhar junto com você, do seu lado, porque aí quando a gente está caminhando com alguém, por mais dolorosa que seja a caminhada, ela acaba ficando um pouquinho mais interessante, pelo menos. Exatamente. Doutora Josefine, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente, como a gente diz, ouro, conhecimento é ouro, e por trazer, na verdade, esse acalanto para as mães, que eu acho que é isso que todas as mães nesse momento que estão aqui com a gente, elas querem, se sentirem acolhidas. E que as crianças, né, todas as crianças, na verdade, possam de fato ter ali o tratamento que merecem, o acompanhamento que merecem. Eu que agradeço, foi um prazer, é sempre muito bom falar de desenvolvimento, falar de crianças, falar de família, porque é realmente isso que vai modificar o nosso futuro, né? Então, são eles hoje, crianças, que vão ser o que vai definir nossa vida mais pra frente. Então, vamos cuidar dessa meninada, vamos ficar sempre de olho neles, mas olhando com amor, com carinho, com respeito. Sim. Obrigada, doutora Josefine. Eu que agradeço, foi uma delícia. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, obrigada por chegar até aqui. E lembrando, curta, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário e siga também a doutora nas redes sociais, porque ela está lá trazendo muito conteúdo rico e, claro, trazendo pra gente a informação, que é o que mais importante nos dias de hoje, informação de qualidade. Obrigada mais uma vez, Obrigada, doutora. Marcela, foi uma delícia. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Tchauzinho.